Na lição de quinta-feira, amigos, nós vamos aprender um pouquinho mais como Jesus, em sua natureza humana, se tornou o nosso modelo. Eu disse para vocês que ele tinha moralmente a natureza pré-lapsariana, mas isso não o tornava com vantagem sobre nós, porque nós caímos na tentação rapidamente. Jesus resistiu até o final. O que doeria mais em você? Ter um carro, uma Ferrari 0 km, sem risco nenhum, e alguém fazer um risquinho deste tamanho? Ou ter um carro bem velho, todo amassado, e alguém fazer um amassado deste tamanho? Com certeza a Ferrari. Jesus não tinha mancha nenhuma, pecado nenhum. Para ele, o diabo jogou as piores tentações. E eu quero ler com vocês diversos textos da Escritura Sagrada para mostrar isso. Vamos primeiro em João 8, verso 46. João 8, verso 46 diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus diz, ninguém pode dizer que eu tenho pecado. Capítulo 14, versículo 30, um texto muito conhecido. Ele diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, o diabo, e ele nada tem contra mim. Que humano pode dizer isso? Ninguém, nem na Bíblia, nem na história moderna, pode dizer que o diabo não tem nada contra você. Mas Jesus pôde dizer, o diabo não tinha nada contra ele. Vamos agora para Hebreus, capítulo 7. Em Hebreus 7, verso 26 diz, convinha, por efeito, um sumo sacerdote como este, no caso Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Você tem alguma dúvida de que ele não conheceu o pecado? Vamos para mais um texto, 1 Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 22, olha o que diz o apóstolo Pedro. Ele não cometeu pecado, esse Jesus Cristo que ele vem falando no verso 21. Nem dolo algum se achou em sua boca. E agora vamos para 1 João capítulo 3, verso 5. 1 João 3, verso 5, falando de Jesus, ele diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados no mundo, porque nele não existe pecado. Você tem alguma dúvida de que em Jesus Cristo nós tínhamos a natureza moralmente pré-lapsariana e ele pôde ser o nosso maior modelo, que ele foi chamado a vencer no nosso lugar e nós somos chamados a vencer porque ele venceu, mas não como ele venceu. Ele foi como nós jamais como ele. Agora note, o que deve determinar a natureza humana de Cristo são duas coisas. Primeiro, quem era Jesus? Isso tem que determinar a extensão da sua identidade com a natureza humana, a sua humanidade, a sua natureza humana. E como eu disse, nós temos 3 formas de vir ao mundo. Já falei ao longo da semana. Por criação, somente Adão e Eva. Por concepção, geração, todos nós. E por encarnação, somente ele. Ele era diferente de nós desde a entrada ao mundo. A segunda coisa que deve determinar a extensão, a proximidade da natureza humana de Cristo, comigo e com você, conosco, com todos nós, é a natureza da sua missão. A missão de Cristo deve determinar a sua humanidade. E o que ele veio fazer? Para ser o cordeiro sem mácula, o sacrifício sem defeito, para nos salvar do pecado. Ele deveria ser a solução e não parte do problema. Quando a lição, portanto, nos fala sobre Jesus Cristo como irmão e modelo, ele é o modelo maior que nós devemos imitar. Ele veio para provar que Adão podia ter guardado a lei e para oferecer os méritos dele, para que você e eu, nos méritos de Cristo, não pelas obras humanas, mas pelas obras de Cristo, alcancemos eterna salvação. Você aceita a salvação em Jesus? Você aceita as obras dele em favor da sua injustiça humana? Pense nisso.